No Distrito Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade acredita que até amanhã o fogo que atingiu a Floresta Nacional de Brasília já possa estar 100% controlado. Entidades fazem alertas aos produtores rurais sobre os focos de calor que continuam ativos. No Distrito Federal, a população da cidade e do campo deve continuar atenta sobre os riscos à saúde e a novos focos de incêndios. Temperatura acima dos 30 graus, ventos mais fortes e umidade do ar, que chegou a 7% esta semana, trazem mais danos ambientais por causa dos incêndios. A orientação que a gente tem dado para o produtor rural, pequeno, médio e grande, é que caso veja algum foco que cause algum problema, principalmente na área de domínio das rodovias, que a gente vê que estão partindo, grande parte desses incêndios estão ocorrendo nas áreas de domínio e acaba avançando para as propriedades de uma maneira geral, que comunique imediatamente para as autoridades competentes, principalmente os bombeiros, e os bombeiros, com parceria com o ICMBio, têm feito todo o empenho para que esses focos sejam debelados. A Floresta Nacional de Brasília teve metade da área consumida pelo fogo em 3 dias, o equivalente a 2.655 hectares, segundo o ICMBio. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Dentro da Flona, há nascentes que desaguam na barragem do Descoberto, responsável por cerca de 70% do abastecimento de água no Distrito Federal. Uma vistoria técnica deverá ser feita na Flona assim que o trabalho de controle for finalizado para saber a real dimensão dos estragos. Engenheiros agrônomos também estão mobilizados para ajudar os produtores do DF. O profissional da agronomia, o engenheiro agrônomo, aquele que está no campo, que conhece, sabe onde estão as aguadas, onde pode orientar ali um caminhão-pipa, sabe o uso do avião agrícola até mesmo para utilizar no controle do fogo e também a orientação de como fazer essas roçagens para diminuir a massa a ser queimada. E aí tudo isso faz parte de um contexto onde o engenheiro agrônomo que conhece a propriedade rural, conhece a região, faz uma situação de trabalho preventivo. Aconteceu o incêndio, aí é uma situação que tem que entrar realmente o bombeiro e brigadas de incêndio mais qualificada. Mas o profissional da agronomia, o homem do campo, ele pode e deve trabalhar de forma preventiva. Essa é a nossa agronomia de resultado. E para comentar esse assunto, nós convidamos o ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado Ricardo Salles. Ricardo, tudo bem? Boa noite. Obrigado por nos atender aqui no RN mais uma vez. Boa noite, Petri. Boa noite. Eu quero fazer a primeira pergunta, mas antes eu queria te apresentar uma enquete que nós fizemos aqui no YouTube do Canal Rural, perguntando quem que é, na sua opinião, no caso dos telespectadores, o maior responsável por esses incêndios. Vamos colocar aqui para o Salles ver o resultado parcial. Olha só, Salles, mais de 4.000 pessoas votaram, 55% das pessoas responderam que os maiores responsáveis são os criminosos, Ou seja, esses incêndios são resultados mais de ação criminosa. Em segundo lugar aparece a ineficiência do governo, 22%. Em terceiro lugar, irresponsabilidade humana, É aquele que joga a bituca de cigarro na beira da estrada, ou que faz uma fogueira inadvertidamente e não consegue controlar. E, por último, 6% fatores climáticos. No fundo, Salles, vamos voltar com o Salles aqui, no fundo, acho que cada um dessas respostas tem um pouco de parcela de responsabilidade. Mas com a experiência que você tem, Teve uma situação muito parecida em 2020. Se você fosse consultado, qual alternativa você escolheria aí? Petri, nada como um dia depois do outro, O pessoal que hoje está no governo dizia que as queimadas eram culpa do governo do presidente Bolsonaro. E hoje nós estamos vendo em todos os biomas brasileiros queimadas muito piores, muito mais intensas do que naquela época. Os motivos são praticamente os mesmos. Você tem parte que é criminoso, como apontado aí, parte de mudanças climáticas, E parte é agravado pela falta de medidas adequadas. E aqui entra uma questão fundamental. Qual é a questão fundamental? É que muitas das questões, muitas das medidas de prevenção não puderam ser tomadas na nossa época, e certamente eles não tomaram agora, por um certo dogmatismo ideológico. Eu explico.
não se deixa fazer a queima controlada no período correto, não se deixa fazer os aceiros. É uma dificuldade enorme para fazer acero, né? As autoridades ambientais não dão autorização para fazer os aceros e não dão as autorizações para fazer a queima controlada no período correto, que não é na época seca. Para além disso, do ponto de vista de combate, também influencia a questão ideológica, que é justamente a não utilização do retardante de fogo no período correto. Quando você não utiliza o retardante de fogo nessas aeronaves de combate a incêndio, você tem uma redução substancial da efetividade do uso dessas aeronaves. Eles não permitem usar o retardante de fogo, quer dizer, é uma coisa completamente ideológica, dogmática. E, com isso, os incêndios vão saindo de controle. Agora, você falou muito sobre atitudes preventivas, né? Nesse momento em que a gente só vai ter chuva lá para outubro, a gente vai ter pelo menos mais um mês aí muito seco em todo o país. Se você fosse ministro do Meio Ambiente, que tipo de atitude você tomaria nesse momento? Olha, primeiro teria que ter contratado muito mais brigadistas lá atrás. Você contrata os brigadistas em março para eles entrarem em ação neste momento. Mas, dado o fato de que eles não contrataram no volume necessário a quantidade de brigadistas que precisaria contratar, agora tem que ser medidas corretivas, né? Emergenciais. O que tem que fazer? Um aumento substancial de aeronaves de combate a incêndio e a contratação. Travou a imagem aqui do Ricardo Salles? Será que já a gente vai tentar restabelecer o contato? Ah, voltou. Voltou o Salles. Pois não, Salles? Não, eu estava dizendo aqui que são duas questões. Precisava ter feito a contratação preventiva de brigadistas, mais aeronaves e mais equipamento. Mas agora que a coisa saiu do controle, na minha opinião, em parte, incompetência dos órgãos que lá estão, o que precisa fazer é contratar mais aeronaves com retardante de fogo. Você ficar jogando só água não adianta. Você tem que contratar o maquinário para fazer os aceros, mas fazer aceros rapidamente e em volume e tamanho necessários. E não ficar, como a gente dizia lá atrás, de mimimi, que não deixa fazer os aceros da forma correta. Precisa ficar pedindo autorização, aí o órgão não quer deixar fazer o acero, aí inventa desculpa para postergar a licença do acero e assim, consequentemente, vai atrapalhando o combate ao incêndio. Então, são uma série de medidas. A maioria delas precisavam ter sido tomadas preventivamente, eles não tomaram, e as atuais precisam ser tomadas com mais incisividade. Vamos ver se vão fazer. Ô, Salles, nada melhor do que um dia depois do outro para mostrar a realidade.